Programa Negócios, com Debré Bucar. Muito bem, estamos de volta com o programa Negócio, um dos programas mais antigos da televisão do estado de Goiás. Aqui a gente já contou muitas histórias de superação, demos exemplos inspiradores de grandes empresários, de grandes empreendedores que gera produção de produto e de serviço, que gera impostos para ajudar na infraestrutura do estado, né, e também mudança de vida, né? Eu acho que esse que é o bacana do empreendedor. Nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho daquilo que aqui todo goiano gosta, já que aqui não tem mar, a gente tem bar e restaurantes, né? E para isso nós trouxemos a repórter Sara Queiroz. Sara, seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Obrigada, Debré Bucar, tudo jóia? Que bom que nós vamos poder contar uma história dos segmentos que acho que toda esquina tem um, né? Com certeza. E é algo que as pessoas se apaixonam por cozinhar, por servir bem. Tem vários amigos que são donos de bares e restaurantes, que têm prazer em receber, e a gente tem uma gastronomia bacana de Goiás, né? Não é só arroz com piqui, a gente tem outras coisas, né? Como é que você sentiu isso, você preparando essa matéria? Como é que você selecionou as pessoas para contarem essa história toda que você vai apresentar aos telespectadores? Olha, foi muito prazeroso, Debré, preparar essa matéria sobre a retomada da economia nos bares e restaurantes de Goiânia. Os meus entrevistados foram o proprietário do restaurante Cateretê, o seu Nilton Pereira, e o presidente da Abrazel Goiás, o Danilo Ramos. Na ocasião que eu os entrevistei, eles me relataram que passaram por vários desafios, né, para essa retomada da economia, tiveram que fechar os seus estabelecimentos, mas agora, no atual momento que nós estamos vivendo, os bares e restaurantes da nossa capital goiana estão abertos, funcionando no horário normal, tendo até a oportunidade de ter cantores, né, bandas pequenas, mas que estão fazendo toda a diferença e trazendo de volta o cliente, as famílias, aquelas pessoas que gostam de um ambiente tranquilo, um ambiente que traga alegria, descontração. Então foi bem interessante, foi motivador ver que a nossa economia está crescendo, está sendo retomada mesmo durante essa pandemia. Sara, a gente fala assim dos bares e restaurantes como se fosse assim, é um barzinho, um restaurante, mas a gente tem que dar conta de contar para as pessoas que estão nos assistindo a importância que é desses estabelecimentos, né? Quantos garçons, quantos cozinheiros, quantas pessoas que trabalham no marketing que são fomentadas, quantas emissoras, rádios e jornais que não recebem a divulgação dos bares e restaurantes, quantas pessoas, quer dizer, que você não movimenta o taxista, o pessoal do Uber, quer dizer, é toda uma cadeia produtiva. E uma talvez que a gente precisará contar no programa Negócio, dentro dos próximos programas, é dos artistas. Quantos deles não passaram fome, não passaram necessidade, porque não tinham lugar aonde trabalhar, aonde mostrar. Né? Exatamente. Vamos mostrar essa matéria? Vamos sim. Então, vamos ver. Em 2021, centenas de bares e restaurantes em Goiânia, no Brasil e no mundo, foram surpreendidos com a pandemia da Covid-19 e por isso tiveram que aderir ao lockdown, o que ocasionou o fechamento desses estabelecimentos. Decretos do governo de Goiás no ano de 2020 e neste ano de 2021 restringiram a abertura e o funcionamento dos bares e restaurantes em todo o estado, devido à Covid-19. Muitos empresários entraram em pânico, pois tiveram que fechar seu estabelecimento em decorrência de falência financeira ocasionada pela pandemia. O presidente da Abrazel Goiás, Danilo Ramos, explica como foi o período de lockdown para os proprietários de bares e restaurantes na capital goiana, como eles conseguiram se adaptar e superar a crise financeira em decorrência da pandemia e como está sendo a retomada da economia neste setor. Olá, boa tarde. Hoje eu estou com Danilo Ramos, ele que é presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Seccional Goiás. Danilo, quais foram os principais desafios enfrentados pela Abrazel nesse período de pandemia? Boa tarde, Sara. Boa tarde, telespectadores da CNN. Os principais, assim, foram vários desafios. Talvez foi o maior desafio que a associação, né, e seus associados e o setor teve nos últimos tempos, no século, vamos dizer assim, né? O desafio era se adequar à realidade, né, aos protocolos, convencer as autoridades que o bar era um ambiente seguro, lutar pelo direito de estar aberto, né?
E, querendo ou não, a gente contribuiu, né, muito com a sociedade, estando fechado, evitando aglomerações, né, fazendo a nossa parte, né. Ficamos, em 2020, ficamos aqui em Goiás, em Goiânia, 5 meses fechados e em 2021 quase 2 meses fechados, né. E durante todo esse período a gente ficou trabalhando, ainda estamos trabalhando com algumas restrições ao funcionamento, né, que, claro, impactou, né. Então, foi um desafio muito grande para nós, para os empresários de maneira geral, infelizmente, muitos ficaram para trás, né, não conseguiram manter seus CNPJs. Muitos estão hoje, né, enfrentando dificuldades para manter suas contas em dia, né, porque o problema não passou, muito pelo contrário, agora ele vai se intensificar, né, devido às dívidas, né, do setor. Então, o desafio é hoje é manter a autoestima do empresário, porque muitos perderam suas casas, perderam investimentos, né? Tiveram que demitir muita sua equipe, né? Teve gente que teve que vender moto, vender carro, né? E perdeu o seu CNPJ, né? Perdeu o seu ganha-pão, né? Então esse, na verdade, é o grande desafio, né? Quando você vê um empreendedor que investiu por 10, 20 anos da vida e de um ano para outro tudo vindo por água abaixo, né? Esse aí é um grande desafio, né? Fazer essa pessoa voltar ao mercado de trabalho ou voltar aos investimentos, né? Fazer com que quem está se adapte rápido a todas essas mudanças que ocorreram, né? O mercado mudou, o mundo mudou, né? A gente tem essa realidade agora. Agora sim nós podemos dizer que nós estamos convivendo, né, com o coronavírus, né? Antes a gente não sabia direito o que era, não tinha vacina. Hoje a gente está passando numa etapa que é de convivência, de vacinação, de mudança, né? E um certo otimismo, né? Então, assim, vamos, num português um pouco mais simples, né? A gente está aqui, neste momento, juntando os cacos do setor, o que sobrou para reunir e ver se a gente constrói alguma coisa para o setor continuar a respirar e minimizar as perdas, né? Sendo que o desafio, né, é exatamente esse. Agora é convencer o poder público, convencer a sociedade da importância do setor. Vários restaurantes empregam 6 milhões de brasileiros, né? Emprega mais que a construção civil, né, que é um grande empregador. E mostrar para a sociedade a nossa importância, né? E a contribuição que a gente deu na pandemia, né, para combater ela. Esse aí é o grande desafio hoje, é esse. O proprietário do restaurante Cateretê, Nilton Pereira, relata as dificuldades enfrentadas por ele durante a pandemia, com o fechamento do seu estabelecimento e quais as medidas que ele adotou para contornar a crise financeira no restaurante e permanecer com as portas abertas na capital. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje no restaurante bar Cateretê. Eu falo agora com o proprietário do estabelecimento, seu Nilton Pereira. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem agora. Seu Nilton, diante desta pandemia, quais os principais desafios que o senhor enfrentou para continuar com o seu estabelecimento aberto? Num primeiro momento, lá no dia 16 de março, quando veio o decreto do governador, todos nós esperávamos que fosse algo passageiro, com uma passagem bem mais rápida. Mas, no entanto, nos primeiros 15 dias se alongaram por mais 15 dias. Aí nós já começou a bater o desespero, né? Então tivemos que recorrer a aditivos da Convenção Coletiva de Trabalho, junto ao Sindibares Goiânia e à CGSEG, para que a gente pudesse colocar os funcionários em férias ou até mesmo afastar esses funcionários por um período. E com o decorrer do tempo, o governo federal lançou a medida provisória, onde permitiu o afastamento, né, dos funcionários com a redução de jornada ou o afastamento total do funcionário, com o governo pagando esse salário. Então esse momento foi a redenção, foi onde nós vimos que poderíamos chegar até o final e aguentar e passarmos por esse momento tão dramático da vida de todos os empresários do Brasil.
Como tem sido, seu Newton, esse período de retomada da economia após o decreto do governo para a reabertura de bares e restaurantes, no caso do seu restaurante Cateretê? Olha, os bares e restaurantes do Brasil inteiro pagaram uma conta desproporcional. Nós fomos os que mais sofremos frente a essa pandemia. Ficamos fechados aqui no estado de Goiás por quase 6 meses. Com isso, 30% dos restaurantes do município de Goiânia, do estado de Goiás, deixaram de existir. A verdade é que no início nós tínhamos uma realidade e agora retornamos muito mais endividados do que anteriormente. Então a situação é uma situação dramática, os restaurantes precisam de uma reparação, eles precisam ser socorridos porque pagaram uma conta desproporcional diante de outros segmentos comerciais do mercado como um todo. Então nós precisamos que os governos federais, estaduais e municipais façam uma reparação desse segmento que foi o que mais sofreu com a pandemia no Brasil e no mundo. A Prefeitura de Goiânia publicou na tarde do último dia 22 de junho, em edição suplementar do Diário Oficial do Município, o decreto número 3.347, que faz alterações no documento publicado em 8 de junho. As novas medidas foram tomadas diante do atual cenário epidemiológico que Goiânia enfrenta por conta da pandemia da Covid-19. Bares, restaurantes e congêneres voltam à permissão para a utilização de som mecânico durante todo o período de funcionamento, desde que respeitando o volume de ambientação sonora. A quantidade de mesas deve resguardar uma distância mínima de 2 metros entre elas, contados de qualquer ponto de suas bordas e respeitando a ocupação máxima de 6 pessoas sentadas por mesa. Não é permitido o consumo de produtos no local de pessoas em pé. Programa Negócios, com Debré Bucar.